Na Cabalá, o hexagrama simboliza o equilíbrio cósmico, representando as 6 direções do universo: norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo, com o centro indicando a conexão com o divino. Essa interpretação é amplamente explorada em textos esotéricos, conferindo à estrela de Davi um papel espiritual profundo. Antes, carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Atos, capítulo 7, versículo 43. É comum nos dias de hoje observar em templos judaicos e até mesmo em ambientes do movimento pentecostal representações da estrela de Davi, um símbolo em forma de estrela formada por 2 triângulos sobrepostos iguais, tendo um de ponta para cima e outro para baixo. A estrela de Davi tem uma história cheia de enigmas. Embora hoje seja amplamente associada ao judaísmo, sua origem é misteriosa e controversa. Algumas evidências apontam para seu uso decorativo em antigas sinagogas, enquanto outras indicam que ela só se tornou um símbolo judaico tardiamente, já na Idade Média. Curiosamente, este hexagrama também foi encontrado em diferentes culturas, como na Índia e em tradições ocultistas na Europa. Mas como ele passou a ser um símbolo de identificação judaica? Esse símbolo, tão presente na cultura judaica, carrega significados que vão além daquilo que imaginamos. Será mesmo que este símbolo, a estrela de Davi, é apenas um lembrete da proteção de Deus ao povo judeu? Ou será que seria o contrário? Seria este um símbolo ligado não ao Deus de Abraão, mas sim ao inimigo dos seus eleitos? A origem da estrela de Davi precisa ser separada em diferentes perspectivas: a tradicional e a história oculta. Para os judeus, a estrela de Davi é referida como escudo de Davi ou Maguen David, primeiro mencionada no Talmud babilônico, não como um símbolo, mas como um epiteto que faria referência à proteção de Deus. Foi já no século XIV, no reinado do imperador Charles IV, do Sacro Império Romano-Germânico, que garantiu aos judeus da cidade de Praga o direito de carregarem um símbolo de identificação própria, que os judeus escolheram a estrela de 6 pontas, o hexagrama, um símbolo que até então não possuía nenhuma relação direta com o judaísmo, ao contrário da menorá, do leão de Judá, do chofar e do luvav. O hexagrama não era originalmente um símbolo ligado ao judaísmo. O renomado estudioso da Cabalá, Gershon Scholem, foi um dos principais defensores desta tese. Além de Leonora Litt, autora do livro A Doutrina Secreta da Cabalá, que argumentava que não apenas a terminologia, mas a filosofia esotérica por trás da estrela de Davi, ou, como dito pelos islâmicos, o selo de Salomão, tinha raízes judaicas pré-islâmicas. Leonora Lee também mostrou que os alquimistas judeus eram os professores de seus colegas muçulmanos e cristãos, e que a famosa alquimista conhecida como Maria a Judia já usava conceitos que foram posteriormente adotados por alquimistas muçulmanos e também por alquimistas cristãos, e poderiam ser graficamente associados ao simbolismo do triângulo superior e inferior, que constituem o hexagrama, que entrou em uso explícito já depois de sua época. Façamos agora uma pausa para observar o que de fato é a estrela de Davi. Por definição, podemos observar que estamos falando de um hexagrama, uma estrela de 6 pontas. Para os alquimistas, o hexagrama representa o equilíbrio, a harmonia, os elementos básicos, a união dos opostos,
a completude das coisas. Observe: água, fogo, terra e ar, acima e abaixo. O que está em cima é como o que está embaixo. Esta é uma das leis herméticas egípcias. Observe o paganismo aqui presente. Nas mitologias antigas, a presença do hexagrama é amplamente difundida. Observe, por exemplo, no hinduísmo. A deusa Lakshmi, deusa da fortuna e da prosperidade material, isso te lembra alguma coisa? Ela era representada por um hexagrama. Veja, agora eu, porém, preciso te avisar. Este é um ponto de não retorno. O que será dito aqui não terá volta. Observe como já falamos, um hexagrama é composto por dois triângulos. Mas se fizermos uma divisão menor, enxergaremos então 6 triângulos menores, unidos por um hexágono no centro, que é uma figura geométrica composta por 6 lados, que ao ser dividido, novamente encontraremos 6 triângulos. O que está dentro é como o que está fora. Mais uma visualização da lei hermética da correspondência. Observe, aqui há um número já muito conhecido por nós: 666. 6 triângulos externos, 6 lados internos, 6 triângulos internos. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Seria então o selo de Salomão uma representação do número da besta? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 43, antes de ser apedrejado, o apóstolo Estevão dirige-se aos seus algozes e lhes diz: Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã. O apóstolo Estevão disse aqui o nome de duas divindades. Primeiro, Moloque, o deus dos cananeus, que exigia o sacrifício de crianças. Mas quem é Renfã? De fato, há pouca informação a respeito desta divindade, mas os historiadores indicam sua identificação com o deus Saturno. Para os gregos, Cronos, deus do tempo, o titã responsável por trair seu pai Uranos. Em seu tempo, o rei Salomão edificou um santuário dedicado a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Quemos ou Camus é historicamente identificada como Baal-peor, Baal-zebub e Saturno. No cristianismo, Baal-zebub, o senhor das moscas, nada mais é que Beelzebub, príncipe dos demônios. Essa linha de raciocínio nos conduz a uma reflexão profunda sobre como os elementos culturais e religiosos podem se mesclar ao longo da história, muitas vezes assumindo novos significados, enquanto carregam resquícios de origens controversas. A associação entre o hexagrama e divindades pagãs como Saturno e Moloque abre espaço para interpretações que desafiam a compreensão tradicional sobre a simbologia religiosa. No contexto de Salomão, as Escrituras deixam claro que seu reinado, inicialmente marcado por sabedoria e temor a Deus, foi manchado pela introdução de práticas e cultos a divindades estrangeiras. Esses atos, condenados nos textos bíblicos, representavam não apenas um afastamento espiritual, mas também uma aliança com símbolos e práticas que se opunham ao Deus de Israel. A referência ao hexagrama como estrela do deus Renfã, em Atos capítulo 7, parece, portanto, ecoar um padrão de desvio espiritual, onde símbolos aparentemente inofensivos são carregados de significados ocultos. A identificação de Renfã com Saturno e sua conexão com o número 6
Seja na astrologia, na geometria do hexagrama ou na ordem planetária, reforça a ideia de que tais símbolos carregam uma ambiguidade intrínseca. No cristianismo primitivo, a advertência contra práticas idólatras e símbolos de origem pagã é uma constante. Estevão, ao mencionar Moloque e Renfã, não está apenas condenando a idolatria, mas também alertando contra a adoção de elementos que, mesmo indiretamente, representem uma afronta ao Deus de Israel. A identificação de Camus com Saturno e de Saturno com Beelzebub, ou príncipe dos demônios, cria uma linha direta entre práticas aparentemente benignas e elementos que, segundo a narrativa cristã, são associados ao mal. Essa perspectiva convida à cautela e ao discernimento ao lidar com símbolos cuja origem e uso possam ter múltiplas interpretações. Por fim, a presença do hexagrama em tradições místicas, alquímicas e culturais ao longo da história demonstra que ele é um símbolo de muitos significados, carregado de motivações variadas a depender do contexto em que é utilizado. A complexidade da estrela de Davi nos lembra que os símbolos têm o poder de transcender as épocas, mas sempre carregam consigo a história de suas origens e os significados atribuídos a ele. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal.